Pastor Marquinhos Maciel é casado com Ana Lisa Maciel. Pai de Lisandra, João Marcos e Pedro. Bacharel em História, bacharel em Teologia. Pastor Marquinhos Maciel é pastor sênior da Comunidade Batista Vida, em Rio Branco. Recebam com muito carinho, diretamente do Acre, o pastor Marquinhos Maciel. Mas, gente, que privilégio poder fazer parte da primeira conferência. E eu creio que realmente marca o início de um novo tempo na vida dessa igreja e na vida das pessoas individualmente. Se você realmente tomar posse de tudo aquilo que Deus tem liberado aqui e você botar em prática, que esse é o segredo, sabe? É você ouvir e praticar. Esse é um dos segredos mais preciosos que eu encontrei na Bíblia, quando Jesus fala da parábola dos dois fundamentos, e ele deixa muito claro a diferença entre quem apenas ouve e entre quem ouve e pratica. Então, tudo aquilo que Deus tem liberado esses dias, se colocado em prática, vai levar você para um outro nível, sem dúvida nenhuma. Amém? Eu quero compartilhar com você um texto. Não sei se o vídeo da igreja está ok? Se conseguir, me avisa. Tem um pessoal que não estava aqui na quinta, e aí o pessoal começou a falar do vídeo, e aí algumas pessoas perguntaram se poderia passar hoje. Se conseguir, a gente passa agora. Senão a gente pode passar no final também. Tem problema não. Só para quem não teve acesso ainda, poder assistir. Senão depois eu deixo com o Leandro também e ele passa. Abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 14. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Diz assim o texto: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua... Deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro a banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Eu fico imaginando um religioso que espiritualiza tudo, quando ele lê esse texto, como é que ele fica? Porque você encontra na linguagem da religião um Jesus malvado, que tira o único talento que alguém tinha e dá para um que tinha 10. Um Jesus malvado que esperava, talvez um Jesus interesseiro, que esperava que multiplicasse, um Jesus que não teve compaixão daquele servo que não multiplicou o seu talento. Mas, queridos, esse texto fala sobre algo que sempre foi projeto de Deus para a nossa vida como cristão.
Esse texto fala de algo que todos nós desejamos e, infelizmente, durante muito tempo nas igrejas, desejar isso é como se fosse pecado, quando, na verdade, sempre foi a vontade de Deus para os teus filhos, que é a multiplicação. Todos nós desejamos multiplicação, seja em que área for, sim ou não? Sim. Tem uns que desejam mais na área familiar, né? E aí multiplica e faz menino à torta e à direita. Tem uns irmãos que têm esse dom, né? Sem qualquer semelhança, mera coincidência. Mas o que acontece? A multiplicação é o desejo de todos, até mesmo daqueles que criticam. Quando você vê alguém criticando a multiplicação na vida de alguém, é porque ele tem que encontrar alguma maneira de justificar o fato dele não multiplicar. E aí é mais fácil você criticar quem multiplica do que você reconhecer que você não está fazendo o que deve fazer para viver aquilo que Deus tem para você. Então, até aqueles que multiplicam, que criticam, eles também desejam. A multiplicação, ela não é um desejo vaidoso do homem. A multiplicação é um projeto de Deus para a vida dos seus filhos. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Porque durante muito tempo a multiplicação foi vista como algo ruim. Por quê? Porque o Brasil ele tem uma herança ruim, né, do catolicismo, de que assim, parece que a melhor vida, o melhor crente do mundo é aquele que passa fome, anda a pé, anda rasgado, que não tem nada. Isso tem um porquê que isso está na nossa mentalidade. Isso vem de longe. Só que quando você vai para a Bíblia, não é isso que você encontra. Não é esse o projeto de Deus para a vida do seu povo. Não estou falando de que o plano de Deus é de que todo mundo fique rico, todo mundo seja milionário, não. Você vê que um tinha 5, multiplicou 5, e o que tinha 2, que multiplicou 2, a resposta de Jesus para ele é a mesma. Ele diz, servo bom e fiel, mesmo sendo menos do que o outro. Porque para Deus, Ele não está preocupado simplesmente com a quantidade, mas Ele está preocupado se esse princípio da multiplicação, ele está presente na nossa vida. Por quê? Porque o projeto de Deus é de que tudo aquilo que Ele coloca na minha mão e na sua mão, seja multiplicado. Esse é o projeto de Deus. Quando você pega de Gênesis a Apocalipse, você sempre vai encontrar, todas as vezes que Deus fala ao homem sobre a sua missão na terra, a Bíblia vai dizer, você deve crescer, multiplicar e encher a terra com a glória de Deus. Isso é um princípio que alcança todas as áreas da nossa vida. Não é crescer e multiplicar somente em pessoas, porque olha só, Deus ele não tem o objetivo, o propósito de multiplicar sobre a terra aquilo que não glorifica o nome dele. Deus não tem o propósito de multiplicar sobre a terra aquilo sobre o qual o nome dele não seja glorificado. Então, quando a gente olha para esse texto, nós encontramos uma vontade de Deus para nós. Essa foi a ordem de Deus dada para Adão, foi a ordem de Deus dada para Noé, foi a ordem de Deus dada para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os discípulos de Jesus. Para todos esses, você encontra Deus dando a mesma ordem, de multiplicar. E isso também é para nós. Crescer e multiplicar. A ordem sempre foi essa. Por quê? Crescer e multiplicar se você nunca vai encontrar na Bíblia multiplicar e crescer. A ordem sempre vai ser crescer e multiplicar. O problema é que por falta de aprofundamento bíblico, durante muito tempo, muitas igrejas trataram o crescimento como multiplicação. Porque quando a Bíblia fala de crescimento, ela não fala de números. Pode observar, a partir de hoje, pegue e vá observar com detalhes. Quando a Bíblia fala de crescer, ela não está falando de quantidade, ela está falando de maturidade. Quando ela fala de quantidade, é quando ela fala de multiplicação. Porém, aquilo que não cresce, não multiplica. O crescimento é a condição para que a multiplicação aconteça. Então, o crescimento é a condição para que a multiplicação aconteça. É um projeto de Deus para a vida do seu povo, sabe? E a multiplicação também sempre foi esse desejo de Deus para aqueles que decidem andar com Ele. Agora, a primeira coisa que você precisa entender e crer
é que você foi chamado para multiplicar. Porque se você não crê nisso, isso não vai acontecer na sua vida. Precisamos romper, sabe, com esse espiritualismo improdutivo, onde o foco é só sentir. Há um conceito, há uma cultura de um espiritualismo e não espiritualidade, onde o conceito é só sentir, onde se valoriza muito o sentir. O sentir é importante, claro, mas um sentir que não gera transformação, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o sentimento, é que a experiência que eu tenho com Deus, a nível de corpo, alma e espírito, ela produza um crescimento, sabe? Ela produza, sabe, uma mudança de atitude, sabe? É tempo da gente romper com isso e começar a viver uma fé inteligente, onde a gente ouve, onde a gente pratica, onde a gente experimenta, onde a gente obedece e onde a gente vê os resultados acontecendo na nossa vida. Porque, gente, tem gente há anos falando a mesma coisa, que coisas que vão acontecer e não acontece, e a pessoa continua naquele círculo, sabe, vicioso, que não gera resultado nenhum na sua vida. Por quê? Porque vem de uma espiritualidade, um espiritualismo, onde o sentir, a experiência está desconectada da necessidade de crescer, de amadurecer. E nós vamos ver na Bíblia que enquanto nós não amadurecermos, ninguém sobe de nível. Enquanto você não amadurecer, tem coisas que Deus sonhou, planejou, está tudo pronto para te entregar. Mas se você não crescer, Ele não vai te entregar. É isso que eu quero refletir com você hoje à noite. Onde há obediência, há crescimento. E onde há crescimento, há multiplicação. Entenda isso. Onde há obediência, há crescimento. E onde há crescimento, há multiplicação. Mais uma vez eu lembro, entenda crescimento como maturidade, como mudança, sabe? Como alguém que vai amadurecendo. A multiplicação, uma vida de multiplicação, o princípio para uma vida de multiplicação é o crescimento. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, a prova é tanto que quando você, olha só, quando você olha para alguém e você observa que aquela pessoa amadureceu, que aquela pessoa mudou de atitude, que aquela pessoa se tornou mais sábia, mais sensata, não é muito comum você dizer assim, poxa, olha como fulano cresceu, sim ou não? E você não está querendo dizer que ela cresceu em estatura, em tamanho físico, não. Você está querendo dizer que ela o quê? Amadureceu. Há algumas palavras do original que a gente precisa entender o conceito delas mais amplo. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim de ouvir, de crer, por exemplo, todo aquele que crê, crer na Bíblia não fala simplesmente de você acreditar que existe. O conceito da palavra crer vem embutido do obedecer. Todo aquele que crê obedece. É impossível alguém que crê verdadeiramente não obedecer. É impossível. Por exemplo, quando eu era mais jovem, né? Não vou dizer menor porque eu não cresci, mas quando eu era mais jovem, adolescente, a minha mãe dava alguns conselhos e eu não obedecia, né? E aí, sempre que eu não dava ouvidos à minha mãe, alguma coisa de errado acontecia, não tinha jeito. Parecia que ela ficava em casa orando para dar errado, para quando eu voltar ela dizer assim, eu não te falei? E aí, quando eu chegava com a consequência da minha desobediência, ela dizia assim, ó, sabe por que aconteceu isso? Porque você não me ouviu. Sim ou não? Quem já ouviu falar isso? Só que quando a mãe diz para um filho assim, aconteceu porque você não me ouviu, ela está querendo dizer que a gente não ouviu audivelmente ou que a gente não obedeceu? Que não obedeceu. Então, quando fala de crescimento, você fala assim, pô, fulano cresceu, ou seja, ele amadureceu, o comportamento dele agora é outro. E a partir do momento que ele cresceu, que ele amadureceu, que o comportamento dele agora é outro, agora eu consigo entregar algumas coisas, algumas responsabilidades na mão dele que eu não tinha como entregar antes dele amadurecer, antes dele crescer. Então o crescimento é a condição para que a gente possa experimentar níveis maiores de multiplicação de Deus na nossa vida. O crescimento é a condição
para que você possa experimentar níveis maiores da multiplicação de Deus na sua vida. Sabe, Deus tem grandes coisas. A Bíblia diz que Deus tem coisas grandes e ocultas. Sim ou não? Sim. Tem coisas grandes e ocultas para a sua igreja, para os seus filhos. Ele tem coisas grandes e ocultas para nos entregar. Mas isso só vai acontecer quando você tiver capacidade. Ou seja, quando você crescer, quando você tiver maturidade para você receber. Quem está me entendendo? Amém. Você promete um carro para o seu filho. E aí, filho, quando você completar 18 anos, eu vou te dar um carro. Ok? Ok. Aí o filho completa 18 anos. Mas ele atingiu a idade para tirar a habilitação. Eu acho que agora é 16 até. Mas ele não tem maturidade para lidar com um carro. Por exemplo, ele tem um comportamento, você olha para o seu filho e você vê que ele tem um comportamento irresponsável. Você daria um carro para o seu filho, mesmo você tendo condição de dar, mesmo estando preparado para dar, mas você olha e vê que ele não tem maturidade para ter um carro, você daria sim ou não? Ninguém daria. Ninguém daria. Por quê? Porque não é idade que define maturidade. Não é idade que define maturidade. É comportamento. É crescimento. É atitude. Você define, você percebe o nível de maturidade de uma pessoa através do seu comportamento, não é pela idade. Eu conheço pessoas que já são adultas e têm um comportamento totalmente infantil, têm um comportamento totalmente imaturo, enquanto que eu conheço jovens que são extremamente responsáveis e maduros. Sim ou não? Então, eu quero que você entenda isso. O crescimento, a maturidade, a capacidade é que vai definir aquilo que Deus vai me entregar. E quando a gente olha para esse texto, que conta a história desse senhor, que ele sai de viagem, ele dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E num primeiro momento, os espirituais de plantão já podem dizer assim: mas Deus não faz acepção de pessoas. Aqui, se a gente não souber trabalhar o princípio com profundidade, a gente tem um problema aqui para resolver, sim ou não? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E por que Deus deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro? Por que Ele não deu 5 para todo mundo? Porque Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Presta bem atenção. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Mas quando se trata de dons, de talentos, o critério que Ele usa chama-se capacidade. Quando Deus vai entregar algo a alguém, o critério que Ele usa é capacidade. Quando Ele fala de acrescentar, quando Ele fala de multiplicar, o texto diz que o critério que Deus usou foi a capacidade. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. O que tinha capacidade para lidar com 1, Ele deu 1. O que tinha capacidade para lidar com 2, Ele deu 2. O que tinha capacidade para lidar com 5, recebeu 5. E aí, quando Ele volta, a gente entende o porquê que Ele deu somente 1 para aquele servo. Quando Ele volta, a gente entende isso. Ele não tinha capacidade para lidar com o que Deus lhe entregou. Ele não tinha capacidade. E a Bíblia diz o quê? Que até o que ele tinha, lhe foi tirado. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa falta de capacidade não só nos impede de multiplicar aquilo que Deus já nos entregou, como faz com que a gente perca aquilo que a gente já tem. A falta de capacidade não somente nos impede de receber, como nos faz perder aquilo que nós já temos. Ninguém que tem algo e quer ver dar resultado, querido, eu cometia erros. Olha só, a gente tem a nossa central de cuidado da Comunidade Batista Vida, que encaminha as pessoas para as células. Quando as pessoas convertem, e aí elas são encaminhadas para a consolidação entra em contato na segunda e vai encaminhando e tal. E olha um critério que eu usava. Quando eu pegava a relação das células e a gente ia definir para onde mandava, né, tem alguns critérios primeiros, mas quando tinha 2 ou 3 células que estavam dentro do mesmo critério, ou seja, era no mesmo dia, aquela pessoa poderia, era a célula de casais e tal, no caso se fosse um casal,
Aí eu dizia assim, coloca na que tem menos. Coloca na que tem menos pessoas. Porque, olha, o meu coração, a minha emoção falando, né? Vamos ajudar o bichinho, né? Vamos ajudar ele. Ele tem menos, vamos dar para quem tem menos. E um dia Deus falou comigo. Deus disse, você já parou para se perguntar por que aquele tem menos? E eu comecei a olhar para a maneira como aquele que tinha menos cuidava das pessoas que a gente entregava. Ele não tinha muitas pessoas na célula, não é porque ele não recebia pessoas, é porque ele não cuidava, ele não valorizava, sabe? Ele não estava demonstrando zelo, ou seja, ele não estava preparado para receber as pessoas. E eu deixava de colocar onde as pessoas eram bem cuidadas, para colocar onde as pessoas eram mal cuidadas, no intuito de ajudar. Então, quando a gente olha para esse texto, quando Jesus diz que ele pegou o único que tinha, entregou para o que tinha 10, por quê? Porque ninguém quer perder, ninguém faz negócio para perder. Nem Deus. Quando o diabo pensou que tinha vencido, que a morte de Cristo na cruz era a derrota, foi o momento em que ele conquistou a maior vitória para nós. Então o que acontece? Quando a gente tem muita gente perdendo oportunidades, perdendo pessoas, tem muita gente perdendo esposo, perdendo esposas, perdendo filhos. Por quê? Porque não se preparou, sabe? Porque não cresceram, porque não estão tendo capacidade de lidar com aquilo que Deus lhe entregou. Queridos, há 2 anos atrás, a gente teve um problema muito sério com o nosso filho. Ele começou com uma baixa autoestima muito grande. E a gente percebeu que ele estava entrando num quadro meio depressivo. E aí, no momento que eu percebi aquilo ali, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não estou sabendo lidar com meu filho. Eu corri para a internet. E eu fui procurar cursos que ensinam pais a lidar com filhos adolescentes. Porque eu nunca tinha me preparado para isso. E aí, o que eu fazia? Quando ele começou com algumas dificuldades, eu tentei fazer com ele, tratar ele do jeito que o meu pai me tratou. Eu digo, olha, deu certo comigo, vai dar certo com ele. Olha quanta ignorância. E quanto mais eu agia achando que estava fazendo o melhor, mais a coisa piorava. Eu fiz um curso chamado Pais Inteligentes, Filhos Saudáveis. Foi o suficiente, ou seja, eu me preparei, eu me capacitei. Meu filho hoje é outra pessoa. Então você precisa entender isso. Sabe, tem muita gente perdendo a oportunidade. Sabe, porque, deixa eu te falar uma coisa, melhor do que a oportunidade aparecer é você estar preparado para ela. Não adianta aparecer a oportunidade se você não está pronto, se você não está preparado. Aliás, porque pronto a gente sempre está. Ah, pastor, eu quero um emprego tal. Ah, você quer? Beleza, você está pronto? Estou pronto para receber. Você está preparado? Na hora que aparecer, que abrir a vaga, ah, pastor, meu sonho, eu quero trabalhar de motorista, abrir uma vaga, você tem carteira? Não. Melhor do que o futuro chegar é você estar preparado para ele. Porque senão não adianta, você vai perder a oportunidade. Tem muita gente perdendo a oportunidade, sabe, porque não está tendo capacidade de lidar com o que Deus entregou. Aí eu te pergunto, qual é o nível de multiplicação que você quer experimentar na sua vida? Qual é o nível de multiplicação que você quer experimentar? Será que você tem capacidade para lidar com aquilo que você tanto deseja? Será que hoje você está preparado para lidar com aquilo que você tanto deseja? Sabe, para administrar, para lidar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente com o que você está pedindo? Porque se você não estiver preparado, o teu pai não vai te dar. Porque nós, em alguns momentos, somos pais irresponsáveis, que damos às vezes brinquedos ou coisas para os nossos filhos quando eles não estão preparados para lidar. Mas Deus não dá. Deus não é irresponsável. Deus nunca vai nos dar algo que nós não estejamos preparados para receber. Deus nunca vai permitir que você chegue num lugar que você não esteja preparado para lidar com ele. Estava conversando com o pastor Leandro hoje, eu falei para ele, uma oração que eu sempre fiz para Deus e continuo fazendo, é: Senhor, não permita que eu chegue em lugar nenhum que eu não esteja preparado para estar, porque vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. Se o que eu estou vivendo hoje, ministerialmente, tivesse acontecido há 3 anos atrás, querido, eu não estava preparado. E preparo não envolve só conhecimento, envolve tudo. Maturidade não envolve só conhecimento, envolve estrutura emocional,
sabe, envolve estrutura física, envolve estrutura espiritual. Deus não é irresponsável, Ele nunca vai te dar algo que você não esteja preparado para receber. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha só, Paulo falando para a igreja de Coríntios. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, olha, eu tenho coisas maiores para ensinar para vocês, eu tenho coisas mais sólidas para ensinar para vocês, mas eu não posso. Por quê? Porque vocês ainda são meninos. E aí o que mostrava para Paulo que eles não tinham amadurecido? Paulo diz, se há inveja e divisão entre vocês, isso mostra que vocês são carnais, vocês não amadureceram. Como é que eu vou ensinar outras coisas se vocês ainda não aprenderam o básico? Vocês não têm condição de receber o que eu tenho para vocês. Ou seja, o povo estava perdendo a oportunidade de receber algo que Paulo já tinha para eles, mas por eles não terem amadurecido, eles não estavam, o texto é muito claro, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Tem gente que ainda não experimentou um outro nível de multiplicação na sua vida, porque não está em condições de receber. Sabe por quê? Porque ainda é dominado pela carne. Tem gente que ainda é dominado pela carne. Tem coisas que Deus só vai te entregar quando você for dominado pelo Espírito. Há coisas que Deus vai entregar somente quando você for dominado pelo Espírito. Por quê, pastor? Porque você vai usar o que Deus te entregar. Você vai usar de acordo com a vontade dEle, não com a sua. Tem coisas que Deus só vai te entregar quando você for dominado pelo Espírito. Por quê, pastor? Porque senão você vai usar para querer tripudiar em cima de outras pessoas. Você vai querer usar, sabe, para você poder se ensoberbecer. Por que a Bíblia diz que o líder, ele não pode ser neófito? O que é neófito, pastor? Novo convertido. A Bíblia diz que o líder, ele não pode ser um novo convertido. Paulo diz, para que você não se ensoberbeça. Tem gente que enquanto não amadurecer, Deus nunca vai levantar numa outra posição. Você nunca vai subir de nível enquanto você não tiver maturidade para lidar com isso. Enquanto você não entender que quanto mais alta posição Deus te coloca, mais pessoas você tem para servir. Que quanto mais você cresce, mais você tem que descer. Quando você não entender isso, você não vai crescer. Você não vai avançar. Quando você não entender que tem coisas que Deus tem para te dar, que é para você usar para abençoar outras pessoas. Quando você não entender isso, Deus não vai te dar. Ano passado, em janeiro, eu e a minha esposa recebemos uma oferta de um casal de empresários da igreja. Eles nos chamaram lá e disseram, pastor, todo ano a gente entrega uma oferta em cima do que a gente quer viver no ano que começa. Eles têm um princípio, eles não dizimam pelo que eles ganham. Eles dizimam pelo que eles querem ganhar. Olha só a visão. Olha só a visão. Ah, pastor, isso não está na Bíblia. Não. Se você der os 10%, você está cumprindo a lei. Mas olha a visão deles. Aí ele chamou e falou, a gente dá uma oferta todo ano, eles fazem um momento, o pastor dá uma palavra para todos os colaboradores, e eles dão oportunidade para os colaboradores que quiserem ofertar também, a maioria são cristãos, e eles, como empresário, dão uma oferta. Resumindo a história, nós ganhamos uma oferta de R$11.700. Amém, glória a Deus, a gente estava cheio de projeto, a filha ia casar no final do ano, e aquela coisa toda, a gente já se animou todo, né? 11 mil dá para se animar, não dá, gente? Dá para ficar meio alegrezinho. Menos de um mês depois, o profeta Vitor Hugo foi pregar lá na igreja. Tem uma moça que nos serve no camarim, que ajuda a gente lá. E ela tem um filho cadeirante. Ela é líder de célula, tem uma célula na casa dela, faz parte do Ministério de Intercessão. Ela nunca perdeu nada da igreja, mesmo tendo um filho cadeirante e sem o seu marido ser crente. E aí, terminou o evento com o Vitor Hugo, estava serenando. E a gente lá fora, ela veio, botou o filho, ela tinha uma belina, eu acho que deveria ser mais ou menos de 1.500 e alguma coisa. E aí ela botou o filho dentro da belina
Entrou no carro, deu na partida, o carro não pegou. Ela saiu do carro, abriu o capô, ela já estava preparada, pegou um corotezinho que estava dentro do carro, para dar, a gente chama de mata-bicho, não sei se aqui é a mesma coisa, né? Jogou uma gasolinazinha lá no carburador e tal, voltou, o carro pegou. Ela voltou, e eu olhando aquilo. Quando ela sai do pátio da igreja, tem um quebra-mola, quando ela passou no quebra-mola, ela parou de novo, chovendo. Não estava grosso, mas estava chovendo. E aí, eu pedi para os meninos do apoio irem lá, ver o que tinha acontecido. Eu estava com o Pedro, e aí os meninos voltaram, não, pastor, é porque quando passa num quebra-mola ou num buraco, o farol apaga. Aí ela tem que descer e dar umas batidas aqui, aí o bicho acende e ela vai embora. Rapaz, quando o menino falou isso, o Espírito Santo falou no meu coração, ele falou, você vai deixar isso aí acontecer? Aí eu falei, já entendi. Aí eu chamei minha esposa, eu falei, filha, aí contei para ela a história, eu falei, Deus falou pra gente dar um carro para Demildo, com aquela oferta que a gente ganhou. E aí ela falou, amor, se Deus falou, né? Quando a mulher, para discordar, ela nunca discorda, você já percebeu? Né? Eu perguntei, que eu digo assim, vai que o Espírito fala outra coisa, né? Porque a gente é assim, quando é para receber, né? A pessoa chega para você, no dia que os empresários disseram, pastor, a gente tem uma oferta para lhe dar. Eu nem perguntei, nem questionei se era de Deus. Eu falei, amém. Mas quando é para a gente dar, a gente fica tentando ouvir uma outra opinião, né? E aí eu falei, e aí, amor? Esperando que ela dissesse, amor, tem certeza? De opa, então vamos orar. Quando eu perguntei, ela disse, na hora. Eu falei, pai, na hora que é para tu não concordar, tu... E aí, beleza. Tinha um rapaz na igreja vendendo um carro, chamamos ele, fizemos uma proposta, ele queria 15 mil no carro, contei a história para ele, falei, cara, a gente tem 11.700 na oferta que a gente ganhou, a gente completa até chegar nos 14 e você libera 1.000 aí, faz pelos 14 mil e tal, fechamos o negócio. No dia seguinte, nós fomos lá na casa dela. E nós chegamos lá, nós dissemos que a gente tinha ido entregar um carro para ela. O garoto cadeirante, ele não fala e tudo, mas ele entende tudo. Cara, ele só faltava pular. Eu pensei que ele ia andar, eu digo, vai ter um milagre aqui. Falei, essa oferta vai gerar um milagre aqui. Eu pensei que ele ia andar, ele ia sair da cadeira e ia sair correndo. Mas o melhor não está aí. Porque às vezes Deus manda você obedecer e você não sabe o que tem pela frente. Você não sabe o que Deus quer fazer. E aí, ela começou a chorar, ela chorava, ela disse, pastor, eu preciso ligar para uma pessoa. E ela pegou e ligou para o irmão dela. Uma semana antes, o irmão dela que não era crente. Esse irmão dela é quem ia socorrê-la quando o carro dava problema. Uma semana antes, o irmão dela tinha dito assim, que Deus é esse que tu serve? Que tu não tem um carro para conduzir o teu filho, carro para ti não é luxo. Que Deus é esse? Ela pegou o telefone. Ela disse, vem aqui em casa, que eu quero te dizer quem é o Deus que eu sirvo. Quando ele chega na casa que a gente está lá, que ela contou para ele, ele começou a chorar. Ele começou a pedir perdão a Deus. No domingo seguinte ele estava na igreja, aceitou Jesus e está com a gente até hoje. Querido, às vezes Deus manda você fazer algo e você não sabe o que Deus está querendo. Na nossa cabeça era simplesmente resolver um problema de uma pessoa que servia a Deus, mas Deus já estava vendo que até salvação aquela oferta ia produzir. Aleluia. Teve o aniversário da igreja no mês de março, um mês depois. Fizemos o aniversário da igreja aberto. E aí era um desafio para nós financeiro, porque a gente levou o Thiago Brunet, levamos o David Leonardo, levamos o Rodolfo Abrantes, levamos, então assim, fizemos aberto de graça, porque Deus mandou. Nós já tínhamos vendido 70% dos bilhetes quando Deus mandou abrir. Nós fizemos um processo de ressarcimento e obedecemos a Deus. Nós cobrimos todas as despesas, mas no dia seguinte, uma pessoa me ligou, pastor, o senhor vai correr hoje? Que eu corro todo dia numa área que tem próximo lá da igreja, lá de casa. Falei, vou. Ele falou, que hora o senhor vai? Eu falei, vou à tardinha. Ele falou, vou contigo. E aí foi. Ele falou, pastor, ontem, no encerramento do aniversário da igreja, Deus mandou fazer algo para honrar o que você fez pela nossa cidade. Eu nunca vi um evento desse forte na nossa cidade, aberto, gratuito. E Deus mandou fazer algo. Eu quero dar uma viagem para Israel, de ida e volta para o senhor, de graça. Vou bancar tudo.
Ou seja, o valor da oferta que eu tinha dado do carro já tinha ficado para trás. Porque a viagem para Israel é muito mais cara. Sabe por quê? Porque ninguém ganha de Deus no dar. Você nunca vai ganhar de Deus no dar. Nunca. Agora, por que Deus fez aquela oferta chegar na nossa mão? Porque Ele sabia que a gente ia ter maturidade para que na hora que Ele mandasse a gente fazer o que era para a gente fazer, a gente ia obedecer. Tem coisas que Deus tem para entregar na tua mão. Tem coisas que Deus tem para fazer na tua vida. Sabe, tem níveis que Deus quer te colocar. Tem coisas que talvez até Deus já falou contigo há muito tempo. E você pergunta por que não acontece? Porque só vai acontecer quando você se preparar. Quando você tiver capacidade. Porque a Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Sabe por que muita coisa não desata? Porque você não cresce. A multiplicação é Deus quem faz. Mas o crescimento é responsabilidade minha e sua. A multiplicação é Ele quem faz. Quem que multiplicou o azeite? Quem multiplicou o azeite? Deus ou a viúva? Deus. Mas quem providenciou as botijas? Você entende? Quem multiplicou os pães e os peixes? Deus ou a multidão? Mas quem providenciou os 5 pães e os 2 peixes? A multidão. Quem pode operar um milagre na tua vida? Deus. Agora, quem deve proporcionar o crescimento para que o milagre aconteça? É você. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer. E não tem outra maneira de amadurecer se não for através do estudo da Bíblia, dos princípios bíblicos e da prática, do conhecimento e da prática dos princípios bíblicos. O problema é que a gente não quer mais crescer. A gente quer multiplicar, mas a gente não quer crescer. A gente não quer, sabe, ser treinado. A gente não quer aprender da Bíblia. A gente não quer estudar a Bíblia. A gente não quer botar em prática aquilo que a gente já sabe. Sabe, tem muita gente pede, mas não recebe. Por que a Bíblia diz que não recebe? A Bíblia diz, pedis e não receber, porque você pede para gastar com os vossos deleites. Ou seja, Deus está dizendo que você não tem maturidade para gastar. Você está pedindo para gastar com deleite, você está pedindo para gastar com besteira, você está pedindo para gastar com coisa irrelevante. Eu não vou botar recurso na mão de quem não tem maturidade para investir e para gastar. Ele diz, você pede, mas não recebe, porque pede para gastar com seus deleites. Ou seja, você não cresceu, você não tem maturidade. Ainda é emocionalmente infantil, a ponto de pedir para gastar com seus próprios deleites. Pensar só em si mesmo, pensar só nas suas próprias necessidades. Querido, quem pensa só em si mesmo, isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança, sim ou não? Criança, ele tem 2 brinquedos, tem um brincando com o outro, ele quer o outro. A criança não tem maturidade de dizer, não, eu já tenho 2, deixa ele com 1. Por que a criança não age assim? Porque ela não tem maturidade. Por que a gente age assim? Que quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. A gente ainda não entendeu que tem muita coisa que Deus quer colocar na nossa mão para que abençoe a vida de outras pessoas. E quanto mais eu abençoo, mais Deus coloca. Por que eu quero tudo para mim? Porque eu não tenho maturidade. Uma pessoa madura emocionalmente, espiritualmente, ela sabe que ela é apenas o quê? Um mordomo, um administrador daquilo que Deus coloca na sua mão. Sim ou não? Apenas um mordomo, apenas um administrador. A gente, quando comprou o terreno onde a gente construiu essa igreja, você vê quando Deus fala, manda você obedecer. A gente chegou, quando eu saí da conferência de destino, que eu cheguei lá, nós fomos comprar o terreno custava 400 mil, e o dono queria 50 mil de entrada e nós não tínhamos. Eu botei um empresário da igreja, não foi esse mesmo da oferta, um outro, um amigo nosso, para negociar. Por quê? Porque quando o pessoal sabe que é a igreja, eles querem meter a faca, né? Então eu botei, falei, vai lá, até porque o empresário também tem mais habilidade para negócio. Falei, vai lá, negocia, vê o que você consegue. Ele voltou e falou, pastor, não tem jeito. Ele quer 50 mil de entrada. E nós não tínhamos. E aí eu tinha um carro que estava com 3 meses que tinha quitado. Durante 21 anos eu paguei boleto. 3 meses que eu tinha quitado o carro. Eu já estava até assim meio depressivo, sabe? Porque no final do mês não tinha parcela para pagar. Porque 21 anos pagando parcela, quando você fica sem, né? Você sente falta, né? E, poxa, não tem mais aquela parcela. Eu acho que Deus percebeu a minha angústia e Deus disse assim, oferte o seu carro. E nós demos o nosso carro de oferta. Nosso carro valia 57 mil. Ele falou, eu pego, mas não dou troco.
Miserável, se aproveitou de mim. Deixamos o carro, ficamos a pé. E aí, o que aconteceu? Esse empresário, que era novo convertido, ele entrou com a gente na obra de um jeito que ninguém entendia. Ele não só ofertava, como ele ia para a obra para ver como é que o negócio estava sendo feito. O cara botou o coração ali, eu nunca entendi. 2 anos depois de inaugurada a igreja, eu conversando com o genro dele falou assim: pastor, você sabe por que o Marco entrou com o senhor desse jeito na obra? Eu falei: cara, foi Deus, né? Deus que moveu. Ele disse: sim, foi Deus, mas o senhor sabe o que Deus usou para... Eu falei: não. Ele disse: no dia que ele viu o senhor dando o seu carro, ele disse assim: nesse lugar eu posso investir, eu posso entrar, porque o coração do pastor está no reino, não está nas coisas. Então, o que acontece? Tá bom. Então, o que acontece? Quando Deus mandou eu dar o carro, Deus já sabia que o carro ele não proporcionou somente o valor que o carro valia. Deus já sabia que através daquela atitude, Deus já ia providenciar ainda mais para que a obra, para que o projeto fosse concluído. Mas, gente, quem não tem maturidade não faz isso. Porque quem tem maturidade só pede. Menino só pede. Sai com o menino para você ver. Pai, quero isso, me dá isso. Pai, quero isso, me dá isso. Pai, quero isso, me dá isso. Pede alguma coisa do menino de volta para ver se ele vai te dar. Ele não vai te dar. Ele não tem maturidade. Então, quando a gente fala de multiplicação, por exemplo, na vida financeira, que é o que mais interessa a maioria das pessoas, muitos não experimentam a multiplicação de Deus nessa área. Por quê? Porque não estão preparados para lidar com o que a multiplicação traz. Ou você acha que quando você cresce financeiramente, só cresce o recurso? Cresce tudo. É proporcional, né? Os problemas que uma vida financeira próspera traz, né? Traz desafios. A multiplicação, ela gera uma estrutura maior, sim ou não? Sim. Mas ela também gera problemas maiores. Ela também gera desafios maiores. Ela exige maiores habilidades. Ela exige maior dependência de Deus. E às vezes a gente está pedindo algo que a gente não está preparado para lidar. Com a administração daquilo que a gente está pedindo. Tem gente que, se Deus der, vai perder tudo. Eu já vi vários e vários testemunhos. Por exemplo, o último foi de um... Testemunho não, que isso não é um testemunho, é um testemunho, né? De um Big Brother que ganhou R$1 milhão e perdeu tudo. Perdeu tudo, porque ele não estava preparado. Queridos, eu tenho um amigo lá no Acre. Naquela época da Telex Free, que explodiu aí no Brasil, o Acre foi um dos lugares que mais aconteceu. Foi Bahia e Acre. Esse meu amigo, ele ganhou mais de R$1 milhão. Filho de um pastor. Ele ganhou mais de R$1 milhão. 1 ano depois, 1 ano e meio depois, eu fui para o interior. E eu entrei num hotel, na recepção de um hotel, ele estava sentado no sofá. E ele olhou para mim e falou: pastor Marquinhos. Aí eu virei e falei: querido, tudo bem? Ele falou: foi Deus que mandou o senhor aqui. Eu falei: amém. O que aconteceu? Eu sentei, ele falou: eu estava pensando aqui numa maneira para eu tirar minha vida. Eu falei: cara, o que aconteceu? Ele foi me contar a história. Ele falou: pastor, eu ganhei mais de R$1 milhão. Mas na hora que eu ganhei o dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi deixar minha esposa e minha família. A primeira coisa que eu fiz foi abandonar minha família. E aí seguiu-se uma série de outras escolhas e decisões erradas. E para resumir a história, hoje eu estou aqui trabalhando de Uber. Se eu disser para o senhor que eu tenho o que comer, eu não tenho. Por quê? Porque ele não estava preparado. Ele não tinha maturidade para lidar com aquilo que ele ganhou. Então, quando a gente entende isso, sabe, o problema para Deus não é abençoar. Gente, para Deus abençoar é a coisa mais fácil do mundo. Para Deus colocar algo na tua mão é a coisa mais fácil do mundo. Sabe qual é o grande desafio para Deus? É encontrar pessoas preparadas, é encontrar pessoas, sabe, capacitadas para poder receber aquilo que Ele tem para entregar. Só isso. Esse é o grande desafio para Deus. Às vezes a gente não está preparado emocionalmente para lidar com essas questões. Será que você está preparado emocionalmente para ter mais do que o que você tem? Sim ou não? Será que você está preparado emocionalmente para estar numa posição maior, mais alta do que a que você está? Seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Será que você está preparado?
Porque tem gente andando de bicicleta e já está soberbo. Tem gente aqui de bicicleta, ó. Ei, meu irmão, você nem fala. Vai embora. Imagina se Deus dá uma moto. Um carro nem se fala, né? Já era. Tem gente que não está preparada emocionalmente para isso. Sem capacidade emocional, você vai gastar tudo com besteira. Não tem jeito. Por exemplo, o Pedro, meu filho de 7 anos, ele tinha uns 5 anos. Aí ele falou assim: papai, quando o senhor tiver muito dinheiro, eu já peguei, né? Recebo, vai chegar, vai se cumprir. Aí ele disse: o senhor vai comprar todos os bonecos do Dragon Ball Z para mim. Olha só o que ele queria fazer com o dinheiro. Por quê? Porque criança, a capacidade dele é essa. Então, você pega uma criança aqui, você dá, vamos supor que ali fora tem uma banquinha de bala, né? Aí você dá R$5 para uma criança. Ele vai lá e compra tudo de quê? De bala. Se você der R$10 para ele, ele vai lá e compra tudo de quê? Se você der 50, 100. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Ele não tem maturidade que R$5 ele pode comprar de bala, mas que com 100 ele pode fazer outras coisas. Então tem gente que é assim, se você não tiver, sabe, capacidade, estrutura emocional, sabe, por essa mesma razão que a Bíblia diz que Deus não dá muitas coisas que nós pedimos. Porque a gente não está preparado para lidar. Espiritualmente, muitas vezes você não está preparado para ter mais do que o que você tem. Gente, eu já vi muito isso. Gente que ora, jejua, faz campanha, sabe, vai no terreiro, faz o que for, para arrumar um emprego. Aí Deus dá um emprego. Aí a primeira coisa, ele já não pode mais ir para a célula. Afinal de contas, agora ele trabalha e ele chega um pouco cansado. Aí vira gerente. Já era, acabou. Virou gerente, sabe, pastor? Que agora eu sou gerente. Sabe, muito problema o dia todo. Quarta-feira não dá para ir para o culto, porque eu chego em casa com a cabeça desse tamanho. Sabe, domingo um ou outro eu preciso ficar em casa, porque segunda-feira, sabe, tem que começar cedo. Aí dá vontade de olhar, né, cabeçudo? É isso aí. Pega o que Deus te deu e transforma agora em maldição na tua vida. Usa o que Deus te deu, porque, queridos, idolatria, você sabe o que é idolatria? Idolatria não é só você adorar santo, não. A gente mete o pau no coitado dos católicos, tem um monte de crente idólatra. Um monte. Sabe o que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Ponto. Teu trabalho pode se tornar idolatria na tua vida, sabe? Teu cônjuge pode se tornar, sabe? A casa que Deus te deu, o carro que Deus te deu, tudo aquilo que atrapalha, que compromete o teu relacionamento com Deus, é idolatria. Então tem gente que não está preparado espiritualmente para as coisas que Deus tem para entregar. Sabe, tem gente que cresce um pouquinho, já era. E eu acho que aqui está a explicação de gente que nunca sai do deserto. Tem gente que nunca sai do deserto, você já reparou? Uma vez eu estava indo jogar futebol com os amigos, estava indo com o meu sogro, e a maioria não crente. E aí onde não tem crente, pastor chega, vira piada, né? Ei, pastor, não sei o quê, cadê o dinheiro da igreja? E tal, é só assim, mas tudo era amigo. E um deles falou assim, rapaz, ele é até delegado, ele falou, rapaz, tem hora que até me dá vontade de ser crente, mas é um negócio de um deserto que nunca acaba, um deserto, e quando eu penso em ir, eu digo, pô, não vou não, porque deserto não é lugar bom não. E realmente, se a gente for observar, tem gente que entra ano e sai ano, o cara não sai do deserto. Por que será? A Bíblia diz que deserto é escola, sim ou não? Deserto é a escola do Senhor. Quando que você passa de ano na escola? Quando você aprende, sim ou não? Se você não aprendeu, você muda de ano? Não. Ou seja, eu só vou sair do deserto quando eu aprender. Você só sai da escola quando você aprende. O que é aprender? Eu só saio do deserto quando eu cresço. Eu só saio do deserto quando eu mudo de atitude. Eu só saio do deserto quando o meu comportamento muda. Enquanto eu não aprendo aquilo que Deus tem para me ensinar, eu vou continuar no mesmo lugar. Tem gente que não cresce, vai continuar lá. Está orando para sair do deserto. Deus diz, eu estou esperando você mudar, filho. Eu te botei aí com um propósito. Eu não te coloquei aí para passar a vida toda. Eu coloquei você aí para você crescer.
Você não quis crescer me ouvindo, você não quis crescer lendo a palavra, você não quis crescer ouvindo a tua liderança, você não quis crescer de nenhum jeito, eu tive que te levar para o deserto. Deixa eu te falar uma coisa, nenhum pai tem prazer em ver o filho sofrendo, sim ou não? Nenhum pai tem esse prazer, mas às vezes é necessário para que ele cresça. Às vezes é necessário. E assim é com Deus. Antes de Deus mandar eu e você para o deserto, Ele já tentou usar a palavra, Ele já tentou usar pessoas, Ele já tentou usar a tua liderança, Ele já tentou usar o Espírito Santo, Ele já falou contigo de todas as maneiras, mas você insistiu em não dar ouvidos. Você insistiu em não crescer. Ele diz, filho, já que só o deserto vai resolver, então vá para lá. Lá você vai me ouvir. Lá você vai entender o que eu quero de você. Não foi no deserto que Deus falou com Moisés? No meio da sarça ardente. Tem coisas que nós só vamos ouvir de Deus no deserto. Por quê? Porque no tempo da abundância a gente não tem tempo para Deus. Gente que não aprende a se relacionar com Deus na abundância vai viver no deserto. Vai viver no deserto, não tem jeito. Porque tem coisas que Deus não abre mão. Ele vai nos fazer entender, a gente só vai decidir qual é a maneira que Ele vai ter que usar para que a gente entenda o que Ele quer de nós. Então, gente que não aprende, não cresce, que não amadurece, nunca sai do deserto e morre no deserto. O povo de Israel que saiu para a terra prometida, gente, morreu todo mundo no deserto porque não aprendia. Deus tirava a água da rocha, fazia um milagre. Na primeira dificuldade, para que tirou a gente do Egito? Era melhor ter deixado a gente morrer lá, para morrer de fome aqui. Deus estava dizendo, pelo amor de Deus, pelo amor de mim, esse povo não entende, eu acabei de fazer um milagre, será que eu que tirei água da rocha, eu não posso fazer cair maná do céu? O povo não aprendeu, o povo não cresceu, em contrapartida, não entrou na terra prometida. Deus manda os 12 espias para olhar a terra prometida. Volta de lá, só 2. Muda a visão, muda o comportamento. Aí eu te pergunto, quem entrou na terra prometida? Quem foram os 2? Josué e Caleb. Como era o nome dos outros 10? Deixa eu te falar uma coisa. Quem não cresce, quem não avança, ninguém nunca vai lembrar o nome. Ninguém lembra o nome dos 10. Por quê? Porque só Josué e Caleb vieram com a postura correta. Vamos lá, nós vamos avançar. Eles são grandes, mas nós vamos crescer. Eu não sei, o aluguel é caro, mas nós vamos mudar. A cidade é difícil, mas nós vamos vencer. Sabe, quando você tem a postura correta, você avança, você cresce e você deixa legado. As pessoas vão lembrar de você. Ninguém lembra do nome de medroso. Os 10 que voltaram, não, são muito grandes, vão nos matar, a gente vai morrer. Qualquer lugar que você perguntar o nome dos 10, ninguém vai lembrar. O povo não aprendeu. Tem gente que entra ano, sai ano e não cresce. Tem gente que entra ano e sai ano e não muda de atitude, não muda de comportamento. Tem gente que continua com um comportamento infantil. Tem gente que continua se magoando, fazendo beicinho com tudo. Não aceita ser corrigido. Gente, a Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ele ama. Quem aqui já disse assim, na hora que foi corrigido pelo seu pastor ou pelo seu líder, diz assim, pastor, obrigado. Hoje eu sei que o Senhor me ama. Como eu estou feliz em saber que o Senhor me ama. Obrigado pelo Senhor ter me corrigido. Sabe quem age assim? Quem cresceu, quem amadureceu. Quem não amadurece faz o quê? Magoei. Vou sair da igreja, o pastor me chamou a atenção, meu líder me corrigiu, vou sair da igreja. Aí fica pulando de igreja em igreja porque não cresce, porque só vai crescer no dia que entender. Você só cresce se tiver alguém que te corrige. Você só cresce, sabe por que um filho não se perde? Porque tem um pai para estar corrigindo. Sabe por que uma ovelha e um discípulo não se perde? Se aceitar a correção do pai. Só aceita quem cresce, quem amadurece. E aí Deus vai entregar algo nas mãos de quem não tem maturidade, que a primeira frustração, na primeira correção, botar tudo a perder. Sabe, gente que só quer ser servido e não quer servir. A Bíblia diz que é maior prazer em servir ou ser servido? Servir. Quem concorda que é servir? Tem alguém que concorda que há maior prazer em ser servido? Não. Se você concorda que há maior prazer em servir, por que você não está servindo ainda?
Por que você não está ainda servindo? Por que você ainda continua no banco só querendo ser servido? Sabe por quê? Porque você ainda não cresceu, você ainda não amadureceu. E tem coisas que Deus só vai te entregar quando você amadurecer. E sabe onde que Ele vai ver que você amadureceu? No teu comportamento. É o comportamento que revela o nível de maturidade, sim ou não? Sim. É o comportamento, não é idade, não é tempo de igreja. Antiguidade só vale no quartel. No reino de Deus é maturidade. Lá na igreja eu deixo muito claro. Tem gente que chega em mim, pastor, por que fulano chegou agora e já está ali? Porque ele está preparado. Porque ele tem maturidade para estar na posição. Você está comigo 10 anos e não cresceu, não mudou, continua com as mesmas atitudes. Muda, que eu estou doido para te promover. Estou doido para te colocar lá, mas muda. Porque eu não vou, sabe por quê? Porque eu vou prestar conta com Deus de quem eu coloco. Você vai cuidar de pessoas, você vai ter nas mãos aquilo que tem de mais precioso para Deus na terra. Aí eu vou colocar e vou prestar conta com Deus. Cresce, que eu te promovo. Cresce que você vai ter oportunidade. Quantas vezes você já ouviu dizer isso? Se brincar, daqui 1 ano, depois de estar ouvindo o que você está ouvindo de mim, você está do mesmo jeito. Culpando os outros, a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é não sei de quem, a culpa é das estrelas, a culpa é de todo mundo. Quando na verdade ele é o único responsável por não estar vivendo aquilo que é promessa de Deus. Deus prometeu? Prometeu. Deus tem poder para dar? Tem. Por que Deus não dá? Porque a gente não coloca em condições de receber. E Deus não é irresponsável. Sabe, tem gente que não adquire a capacidade de perdoar. Gente na igreja há muito tempo, alguém fere, não perdoa. Menino, não cresceu, não amadureceu. Sabe, gente que não quer assumir compromisso, sabe, não muda a maneira de falar, sabe, não muda os ambientes que frequenta, não muda as companhias, sabe, continua no mesmo nível espiritual, no mesmo nível emocional, no mesmo nível em tudo, desde que chegou. Não cresce, não amadurece. E aí as oportunidades vão chegando e ele vai perdendo. Porque melhor do que a oportunidade chegar, é eu estar preparado para ela, sim ou não? Então, quem lembra de uma situação, de um negócio que aconteceu aí recente? Eu não lembro de onde veio isso, mas era assim, você tirava uma foto, você pegava uma foto de 2009 e outra de 2019, 10 anos depois, quem lembra? Aí o pessoal postava, né? Eu não lembro bem como começou isso, eu só sei que tinha, o pessoal começou a postar, 2009, 2019 e tal. Tem gente que se tirasse uma foto de 2009, se fosse possível captar com a máquina aqui do meu amigo Top, né? Captar a maturidade, o nível de maturidade, a pessoa ia tirar a foto. 2009, aqui. 2019, mesmo nível. Igualzinho. Não cresceu. Não amadureceu. Sabe, olha o que esse texto de Hebreus 5 vai dizer. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Hebreus 5, de 12 a 14. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Tem gente que já era para ser mestre. Paulo está dizendo, tem gente aqui que já era para ser mestre e ainda é criança. Pelo tempo que já tem de cristão, já era para ser mestre. Sabe, já era para estar no outro nível, mas ainda não está. Por quê? Porque não cresce. E por que não cresce? Porque não busca. Porque não busca, porque não tem atitude. Logo, se você não cresceu, é porque você não buscou. A culpa não é de ninguém, a responsabilidade é sua. Querido, quem quer crescer, cresce em qualquer lugar. Qualquer lugar que colocar vai crescer. E quem não quer crescer, não vai crescer em lugar nenhum. Sempre digo, para quem quer aprender, em qualquer lugar a gente aprende. Com todo mundo a gente aprende. Com quem não quer aprender, você pode botar no melhor lugar. Deixa eu te perguntar, quem foi o discipulador de Judas? Quem foi o discipulador de Judas, gente? Você não quer falar comigo, não? É? Eu venho lá do Acre para cá, você não quer falar comigo? Já vou embora amanhã, você não quer falar comigo? Discipulador de Judas foi? Jesus. E aí? Por que Judas meteu a mão no dinheiro? A culpa foi do discipulador? Não.
Porque quem quer aprender, aprende com qualquer um, não escolhe discipulador. Porque o que faz a diferença na nossa vida não é quem vai nos ensinar, é a nossa sede de aprender. É isso que vai fazer a diferença. Tem gente que sabe que Deus não pode dar algo ainda maior, porque não cresceu, não tem estrutura para receber. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando você amadurece, o comportamento de menino fica para trás. Ah, não perdoou, ficou para trás, porque agora eu sou maduro. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir nada, você tem que obedecer. Você não tem que sentir, gente. O amor cristão não é o amor eros, que eu sinto e obedeço, não. É o amor ágape, eu obedeço, depois eu sinto. Obedece a Deus e você vai ver o sentimento que você vai ter, a sensação de prazer, o gozo que você vai ter de ter feito algo que você fez contra a sua vontade, mas fez simplesmente porque era a vontade de Deus. Isso é coisa de gente adulta. Menina que só faz o que tem vontade, só faz o que quer, só faz o que gosta, né? Criança, já viu? Só quer fazer o que gosta, só quer comer o que gosta. Gente adulta come o que é preciso. Gente adulta faz o que é preciso, não o que gosta de fazer. E aí vai revelando um outro nível de comportamento. 1 Coríntios 14, 20, Paulo diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Lucas 16, versículos 9 a 14. Por isso eu lhe digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, presta bem atenção, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, de quem lhes dará aquilo que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro odiavam tudo isso e zombavam de Jesus. Ou seja, tem gente que continua com a mesma mentalidade do mundo e tendo como Senhor o mesmo que era quando estava no mundo. Quem era o nosso Senhor quando estava no mundo? Mamon. Não é mamão não, querido, é mamon. O que é mamon? É o Deus da riqueza. É o Deus da riqueza. Enquanto a Bíblia diz para você usar a riqueza para ganhar amigo, tem gente usando amigo para ganhar riqueza. E é por isso que não experimenta multiplicação. Porque está fora do princípio. Não recebe o que Deus tem porque não consegue ser honesto com o que é de Deus. Você viu o que o texto diz? Ele diz assim, ó, se você não é honesto com as coisas espirituais, com as coisas desse mundo, perdão, como é que eu vou te entregar as maiores riquezas que eu tenho para ti? Gente, deixa eu te falar uma coisa, a vida financeira é a coisa menos importante que Deus tem para a tua vida. Aí Deus está dizendo assim, se você não é honesto para com aquilo que é dos outros, como que alguém vai te dar o que é teu? Você precisa entender esse texto. Você precisa entender, tem como projetar? Lucas capítulo 16, versículo 9 ao 14. Para mim isso aqui é muito forte. Ele diz, não recebe o que Deus tem porque não consegue ser honesto com o que é de Deus. O que a Bíblia diz que é de Deus está na nossa mão? Meu dízimo e minha oferta. Deus está dizendo assim, ó, se você não consegue ser honesto, está no texto, se puder projetar, depois não você lê. Lucas 16, 9 a 14. Se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vai te dar as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Se você não consegue ser honesto com aquilo que é dos outros, o que é do Senhor? 10%. O que é 90%? É seu. Quando você consagra 10% do que é seu ao Senhor, você está consagrando os 90%. Não é só o que você entrega. Você está consagrando tudo. Se você não é honesto com Deus, você vai ser honesto com quem? Se você não consegue ser honesto com relação às coisas materiais, como que Deus vai te entregar as verdadeiras riquezas espirituais? Me explica. Você não é honesto com aquilo que perece, Deus vai te entregar aquilo que é muito mais valioso? Está aí no texto, ó. Usem a riqueza, pode passar.
Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Pode colocar. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Passa. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vai dar o que é de vocês? Isso fala de caráter, maturidade, saber lidar com aquilo que é meu, saber lidar com aquilo que é dos outros. Você vê que ele fala de honestidade. Como que Deus vai entregar coisas maiores que ele tem para nós? Porque ele diz, quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Nós não estamos conseguindo ser fiel nem no pouco, nem no menos importante. Como que Deus vai nos entregar coisas maiores? Tem um nível espiritual de Deus para você, que você só vai experimentar quando você se tornar digno de confiança com aquilo que é de Deus, com as riquezas desse mundo. Quando você se tornar digno de confiança com essas coisas materiais, enquanto você não aprender a lidar com isso, você não vai experimentar a multiplicação. Por quê? Porque você não vai ter maturidade, porque Deus não vai entregar nada. Você entregaria algo grande, de valor, na mão de alguém que não é de confiança, sim ou não? Então você não vai querer que Deus entregue também. Ele não vai entregar. Sabe? Então, Deus tem coisas grandes para te entregar, mas Ele só vai entregar quando você crescer. Pastor, mas como crescer? Queridos, é muito simples. Cleito falou um pouco sobre isso ontem. Primeiro, conhecimento. Tudo começa com conhecimento. Tudo começa com conhecimento. Porque se você não conhece, você não tem oportunidade de botar em prática. Você pode até saber e não obedecer, mas é impossível você obedecer sem saber, sim ou não? Então tudo começa com conhecimento. Ah, pastor, mas é caro. Se você acha alto o preço do conhecimento, experimenta pagar o preço da ignorância. Experimenta pagar o preço de não saber. Você vai ver como ele é muito mais alto. Sabe, a prática só cresce aquilo que permanece. Só permanece quem pratica. Sabe, tem gente que não cresce porque não consegue permanecer firme, é instável. Você já viu, uma pessoa vai para academia, ela faz uma semana de academia. Aí ela fica um mês sem ir. Quando ela volta, tem que começar tudo de novo, sim ou não? A musculatura já zerou. Vai crescer a musculatura desse jeito? Não. Só cresce aquilo que permanece. Tudo que é instável não vai ter resultado. Sabe, ter foco, vencer a procrastinação, ter constância, começar e terminar. E um princípio que é inegociável, ter comunhão uns com os outros. Sabe, ter comunhão com outros cristãos. Querido, sozinho ninguém cresce. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que assim como o ferro, Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não sei aqui, lá no ar que se usa muito. Você vai amolar uma faca. Você pega um ferro, né? Qualquer coisa que você vai afiar, ou seja, amolar, você usa um outro, pega uma faca e tenta afiar ela na madeira. Não rola. No plástico, não rola. Ferro afia ferro. Pessoas afiam pessoas. Enquanto você quiser andar sozinho, você nunca vai alcançar o nível de maturidade que Deus tem para você, o nível de crescimento, e enquanto você não alcançar o nível de crescimento, você nunca vai alcançar o nível de multiplicação que Deus tem para você. Tem muita gente querendo andar sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então, a multiplicação, quero que você entenda, primeiro, é a vontade de Deus para a sua vida. Segundo, ela só vem quando crescemos, quando adquirimos maturidade. E só crescemos quando nos alimentamos da palavra, quando botamos em prática e quando temos comunhão uns com os outros, quando tem pessoas que falam ao nosso coração. Quem é que fala ao teu coração? Quem é que você senta e ouve? Nós somos pastores, mas nós temos um casal de pastores a quem nós prestamos conta da nossa vida, a quem nós sentamos para ouvir, a quem nós demos toda a liberdade para nos corrigir em tudo que eles acharem que precisam. E isso tem sido um dos principais segredos do nosso crescimento e da nossa multiplicação. Deus tem multiplicado em tudo na nossa vida. Tudo, tudo. Só não multiplicou menino porque a mulher operou, senão já tinha vindo mais um bocado também. Tudo, financeiramente, ministerialmente, qualidade de vida, prazer, sentido para a vida, tudo.
Mas sabe por que isso tem acontecido? Por causa do nosso nível de crescimento. Tudo que cresce, multiplica. Você precisa entender isso. E eu quero declarar, está caindo por terra tudo aquilo que te impedia de crescer. Tudo aquilo que te impedia de crescer, está caindo por terra nessa noite. Você vai sair daqui, a partir de amanhã, você vai começar a tomar atitudes. Sabe, primeira coisa, você vai sair daqui dizendo, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Eu estou onde eu estou, a culpa é minha. Eu não cresci, a culpa é minha. Eu ainda não estou vivendo o que Deus tem para mim, a culpa é minha. Deus não errou quando prometeu, Deus não falta poder de Deus para cumprir, é porque eu ainda não estou preparado para receber. A partir de hoje, eu vou começar a me tornar a pessoa que eu preciso ser, para eu poder receber tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Amém, querido? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias.